Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar neste dia mais um texto da Palavra do Senhor, contando um pouco a respeito dos 4Ds da Bíblia, né? Os 4Ds que o irmão sabe que são as 4 dimensões da Bíblia. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 44, que nos diz que o Senhor Jesus foi para o jardim de Getsêmani e ali esteve suando gotas de sangue naquele local. Logo de início, a nossa visão de jardim é o que nós temos na frente da nossa casa, um belo jardim, igual alguns estados que nós conhecemos. Mas para o povo judeu, dentro da história, dentro da cultura, o jardim era um pomar. E ali existiam várias plantações. E naquele lugar que justamente o Senhor Jesus estava, havia plantações de azeitona, ou oliveiras. Havia várias plantações de oliveiras. E ali então o que acontecia? Eles pegavam aquelas azeitonas e embalavam, colocavam em sacos, botavam um saco sobre outro saco, e ali então, quando chegava a determinada quantidade, a determinada altura, começava a esmagar e a sangrar aquelas azeitonas. Esse sangramento que eu estou falando era o verdadeiro azeite puro que saía, o que nós chamamos de azeite extra virgem. Então aquele azeite tinha uma finalidade muito importante que nós vamos falar no discorrer dessa nossa preleção rápida aqui. Mas não existia apenas essa situação do primeiro azeite, existiam outras 4 situações que também eu quero falar dentro deste assunto neste dia. E cada azeitona daquela representava um de nós, entendeu? Cada azeitona daquela representava um de nós. Mas só que não ficava só naquele processo de colocar um saco sobre o outro. Vinha o segundo processo. O segundo processo qual era? Aí sim colocava uma prensa, tá? E moía aquela azeitona, e aquela azeitona servia para a alimentação. Era levada para as casas e servia como alimentação. Depois colocava novamente um outro peso sobre aquela prensa, sobre aquelas azeitonas, que era o terceiro processo, que era destinado, este azeite era destinado para a cura, para a ferida, para ungir os doentes, ungir para passar em cima de feridas. Então essa terceira situação aí era para ungir as pessoas, para passar esse óleo nas feridas das pessoas. E existia ainda mais 2 processos. E esses 2 processos é um processo que nós conhecemos, um processo que nós vamos conhecer também neste momento. E o quarto processo que havia ali naquela prensa, eles passavam novamente, espremia mais ainda, e aquela azeitona, aquele óleo que saía servia como sabão. Por incrível que pareça, servia como sabão. E aí eles colocavam mais peso naquela prensa, e aquela prensa, em quinto lugar, saía um azeite que só servia para ser utilizado nas lamparinas que estavam nas casas, aquelas lamparinas tipo de barro, pequenininha, né, que os irmãos já viram através de filme. Então esse tipo de azeite era colocado nessas lamparinas. Então o primeiro azeite ele tinha uma finalidade, o segundo azeite tinha outra finalidade, o terceiro tinha outra finalidade, o quarto uma outra finalidade e o quinto uma outra finalidade. Então a azeitona é um dos alimentos mais, assim como poderia dizer, mais completo. Então nós entendemos o seguinte, que o primeiro azeite ia direto lá para a lâmpada, lá para o menorá, ok? Para o templo, o primeiro azeite. O segundo azeite, ele serve como alimento, porque Jesus, ele nos alimenta. O terceiro azeite, ele é a nossa cura, Jesus, ele é a nossa cura. A quarta prensa, o quarto azeite, é que vira sabão. Então Jesus é aquele que nos limpa de todo o pecado, nos limpa de todas as impurezas. E em quinto lugar, é ele que é a nossa luz, é ele que ilumina, ele que nos mostra o caminho no qual nós precisamos andar, por onde nós precisamos trilhar. Então existem esses 5 processos ali naquele local onde Jesus estava. Então, como diz o texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20, a palavra nos diz desta forma: mas ele de fato, Cristo, ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias do que dormem. Então, quando nos fala a respeito da azeitona, da primeira azeitona ali, da primeira espremida em cima daquele saco, era o primeiro azeite que saía. Então, cumprindo-se ali o que nós podemos ler dentro desse texto. E o texto também que eu falei sobre Lucas, capítulo 22, versículo de número 44, nos diz: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se formou como gotas de sangue sobre a terra. Então fica aqui um esclarecimento dentro dos 4 Ds que nós temos falado sobre a Bíblia, ok? Os 4 Ds, as 4 situações, cultura, idioma, história e país. Nós precisamos entender essas situações. Então Jesus estava no lugar, estava no jardim, mas não estava naquele jardim que nós, como ocidentais, entendemos. Ele estava em um pomar dentro da visão de onde a Bíblia foi escrita, que foi escrita lá em Israel, foi escrita lá para aquele povo, foi escrita lá no meio daquele povo e chegou até a cada um de nós. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, que o Senhor Deus continue nos dando sabedoria e entendimento cada vez mais na palavra dele. E a minha intenção dentro desses curtos vídeos é que você possa repassar essas informações ou encaminhar para um amigo seu, para um irmão, da sua igreja ou de outra igreja, para que eles possam entender todo o processo bíblico, como que funciona, como que as coisas acontecem. Não vou dizer acontecem verdadeiramente, porque a nossa Bíblia também é verdadeira. Mas estou falando dentro de uma visão, dentro de uma perspectiva de onde ela foi escrita. Então, espero contar e desafiar você para este processo. Envie para alguém esse vídeo. Quem sabe assim você estará evangelizando e as pessoas estarão entendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Fica aqui um forte abraço, tá? E um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz, em nome e por amor de Cristo Jesus.